Congregação amada do Senhor. Meu nome é Maria do Carmo, mas pode me chamar de Carminha. Então, antes de mais nada, né, como já está virando costume, eu vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem, quem sabe pode ser útil para alguém, clicar no sininho, aí você ficará sabendo quando, né, entrarão novos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus. Olha, veja que Deus tem uma sabedoria e nós temos outra, mas é possível sintonizar a de Deus com a nossa. E é o Espírito Santo que produz essa sintonia. Deus quer que todos os povos o adorem, que louvem o seu nome. Para isso nós precisamos de conhecer a sabedoria de Deus. Quem é Ele para poder querer isso? Quem é Ele para poder reivindicar isso de nós? Veja o vídeo até o fim e seja agradável ao Senhor, se submetendo à sua sabedoria. Então, como eu sempre falo, é algo tremendo, né? E nós vamos falar do poder de Deus que nos foi conferido através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Imagina a história do homem na terra. Ele faz de tudo para ter poder e nós recebemos o poder do Espírito Santo. Jesus, após ter sido crucificado, foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando subiu aos céus, nos enviou o Espírito Santo para viver em nós, recriando o nosso espírito e nos dando poder para testemunhar de Jesus aqui na terra em espírito e poder. E entre esses atributos que o Espírito Santo nos dá, está a sabedoria de Deus. Será que é mesmo possível a gente ter uma sintonia com a sabedoria de Deus e a humana? Porque a própria Bíblia diz que a nossa sabedoria é como trapo de imundícia. Mas vamos, né, ver o que Paulo nos fala sobre isso. Então, a gente vai meditar hoje, vai discutir sobre uma carta, um trecho, né, uma parte de uma carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Esse pessoal fazia parte da igreja que estava em Corinto, que era uma cidade da Grécia. E esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 5. Eu vou ler. Verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras e de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, vamos examinar por partes estes versos. Vamos descobrir, então, o que é sublimidade de palavras, porque Paulo falou, eu não fui até vós em sublimidade de palavras. Então, sublimidade é a qualidade do que é perfeito, do que é excelente, do que é grandioso. Quando associada a palavras, significa perfeito discurso, um excelente discurso, um grande discurso, que é uma exposição oral. Nós temos uma facilidade de aceitar discursos. Eu não sei se essa facilidade que a gente tem de aceitar discurso é a própria contradição que a gente vive entre crer e agir conforme a nossa fé. Não sei se a origem é isso. Hoje a gente não vai falar disso, mas a gente tem uma facilidade grande em acreditar em discursos. E muitas vezes a gente é enganado e vai ver que depois era só palavra vazia, né? Mas a palavra nos ensina que pelos frutos conhecereis. Então, não basta ter um discurso bonito. A gente tem que analisar, tem que verificar, tem que examinar a vida das pessoas que têm um discurso bonito. Porque muitas vezes a pessoa tem vida,
assim, concreta, real, respaldada em Jesus, mas às vezes não tem um discurso tão bom, né? E a gente tende a ouvir o discurso. Mas Paulo falou, olha, eu não vim em sublimidade de palavras, eu não vim nesses discursos grandiosos, porque eu quero falar do poder de Deus, não naquela sabedoria humana. E o que é essa sabedoria humana? É a característica de uma pessoa sábia, significa um conhecimento extenso e profundo em várias coisas. A pessoa sábia, ela costuma ser alguém instruído, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Estas são as características de uma pessoa sábia. Mas hoje em dia também é muito fácil, né, as pessoas aparecerem sábias, né, tem tantos recursos, né, para se gravar uma mensagem, tanto diretor de marketing, né, tantas pessoas especialistas, experimentadas em ensinar o outro como ela deve comunicar uma verdade. Mas em Jesus a gente não precisa muito disso. Não quer dizer que a gente vai ser contra você ter uma boa oratória, mas o Senhor quer que a gente não seja enganado pela sabedoria humana, que a gente não seja enganado para aquele que se diz ser alguma coisa e não é nada. Então, como que Paulo se apresentou aos coríntios? Então, Paulo está dizendo que ele não foi aos coríntios com maravilhoso discurso, nem com sabedoria humana, porque ele não queria se mostrar, aparecer pelo seu conhecimento. E olha, diga-se de passagem que ele tinha, viu? Porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores sábios da época de Paulo. E isso mostra a humildade de Paulo. Ele tinha esse conhecimento, ele tinha essa condição, mas ele não quis se expressar através desse conhecimento humano. Ele quis trazer o poder do Espírito Santo. Então, isso mostra a humildade que ele teve, ainda que instruído, ainda que sábio. Ele falou: não, eu não quero mostrar superioridade. O foco dele não era mostrar essa superioridade, mas testemunhar de Jesus, o Jesus crucificado. Porque se Jesus não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Tudo que a gente fala não tem sentido, porque se ele não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E nada tem sentido. Porque foi pela cruz que alcançamos a graça de Deus, para sermos considerados filhos e herdar o poder de Deus através do Espírito Santo, que em nós habita quando a gente aceita Jesus. Bom, então, ele não se apresentou com sabedoria humana, ele não se apresentou soberbamente, ele não se apresentou com um discurso maravilhoso. Então, como é que ele se apresentou? Paulo, ao contrário de mostrar superioridade, ele se expôs e fala de sua fraqueza, de seu temor e do tremor. A Bíblia registra um caso de Jó, que Jó, ele disse que lhe sobreveio espanto e tremor e todos os ossos dele se estremeceram. Existe essa situação, essa manifestação física de tremor, de medo, que os joelhos batem um ao lado do outro se você estiver com muito medo. Então, Paulo, ele está expondo a sua fraqueza, ele está dizendo, olha, eu temo a Deus e eu tremo diante de Deus. Então, Paulo continua a dizer que o seu testemunho, sua palavra e pregação tinha características diferentes do comum. Elas demonstravam o espírito e o poder de Deus, demonstravam sabedoria de Deus. E o que seria essa sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus foi manifestada em Jesus Cristo. Lucas diz em seu evangelho, que chama-se Evangelho de Lucas, no capítulo 2, verso 40, que diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, Jesus foi um homem sábio e manifestou na terra o poder de Deus.
A sabedoria de Deus tem características que Paulo mostra em sua carta aos Romanos. Capítulo 11, verso 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Então, Paulo fala lá em Romanos, nesse capítulo, assim, quão grande é a sabedoria de Deus. Ele chama, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. A gente, às vezes, recebe um flashzinho, tipo assim, uma luz mínima, um palito de fósforo no meio da imensidão da luz de Deus, do que seja sabedoria. Mas essa parte, esse flashzinho tão mínimo de Deus em nós, pode já nos dar uma sabedoria que vai nos facilitar viver aqui na Terra e entender os princípios da sabedoria de Deus, que a humildade é um dos principais. Então, o que Deus faz? A sabedoria de Deus não foi usada pelos homens. Em 1 Coríntios 1, 21 está escrito: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Até hoje tem gente que fala que a gente é louco, que quem crê em Jesus é louco. Eu tenho um amigo que, assim, tem mais de 20 anos que ele me zoa até hoje porque eu acredito em Jesus. Mas é outra sabedoria, é outra dinâmica, é outro sentido que a vida adquire com Jesus. Desta forma, é através da loucura da pregação do tipo de Paulo, em demonstração de espírito e poder, que Deus pode salvar os crentes. Crentes em quê? Crentes em Jesus Cristo. Assim, nós podemos ser salvos e podemos ser usados para cooperar com o Evangelho, mas sempre no exemplo de Jesus, que ele se humilhou à morte de cruz, sendo ele mesmo Deus. A Bíblia fala, como assim, né? A gente aqui na Terra é tão acostumada a dar carteirada, né? A falar assim, sabe com quem você está falando? Jesus podia fazer isso. Ele podia dizer, eu sou o Filho de Deus. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. No entanto, o que é que ele fez? Ele se humilhou à morte de cruz. Ele podia chamar miríades e miríades de anjos que o livrariam daquela morte. Ele escolheu aceitar. Ele, da própria vontade, se deixou crucificar e morrer no nosso lugar. Para quê? Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Esta é a promessa dele. Então, a pergunta que nós vamos fazer é: nós podemos ser sábios? Sim. Deus, em sua infinita misericórdia, nos permite transmitir a sabedoria de Deus por Jesus Cristo através do Espírito Santo que habita em nós. Porém, essa sabedoria não é para nos ensoberbecer, mas para nos conduzir e às pessoas ao louvor da glória de Deus, que é a razão de existirmos. Eu comecei, ele quer, né, ele veio para o louvor da sua glória, ele quer que todos os povos o adorem. Este é o verdadeiro sentido da vida. Mas para adorar alguém, adorar é você submeter-se ao outro, é você crer que o outro é maior do que você, é se humilhar, mas não aquela humilhação de sentido ruim, né? Que você, fulano me humilhou, estou morrendo de raiva. Não, é aquela humilhação que nos dá alegria, porque a gente percebe o amor de Deus. A gente percebe que ele nos ama tanto, que ele quer tanto o nosso bem, que você fica feliz em se colocar num lugar de humildade, num lugar de simplicidade diante de Deus, né? A gente pode citar aqui o exemplo de Salomão. Lembra que ele julgou o caso das duas mães? Aquelas duas, interessante, né?
Fala lá, duas prostitutas. Eu acho muito interessante os detalhes da palavra de Deus. Como que um rei ia receber prostitutas? Veja que o valor da pessoa, ela é muito valorizado na Bíblia. A Bíblia considera, a Bíblia se importa com cada pessoa, tanto que essas duas prostitutas, se você for lá no texto, você vai ver, elas foram recebidas pelo rei. Então a história é o quê? Elas moravam juntas, não tinha mais ninguém na casa, as duas tiveram filho e um dos filhos morreu. Então uma falou: ah, não, quem morreu foi o seu filho. Aí as duas se achegaram diante de Deus e começa a falar. A primeira mulher que falou assim: ah, pois é, nós duas moramos lá, não tinha mais ninguém, eu tive meu filho, ela também teve, mas de noite ela dormiu em cima do dela, o dela faleceu. E de manhã ela não quis me entregar o meu filho, ela falou: não, o morto foi o seu, o vivo é o meu. E aí, levando a questão para o rei, Salomão falou o quê? Demonstrando essa sabedoria, né, que Deus pode derramar sobre nós, que essa sabedoria que eu disse que é que o Espírito Santo de Deus pode nos trazer um flash da sabedoria de Deus. Salomão falou assim: ah, tá bom, o filho, ninguém quer admitir que o morto, né, é de alguém, então já sei como vamos fazer. Nós vamos partir o filho em dois. E aí a mulher que iniciou a contar a história falou assim: nosso Deus, eu não posso ver meu filho morto. Ah, eu prefiro ele na mão de outra pessoa do que ele morto. E a outra, que estava mentindo, falou assim: ah, pois é isso mesmo, nem meu nem dela. É isso mesmo, essa solução tá boa. Aí o rei, ele recebeu essa porção da sabedoria e falou assim: ah, pode entregar o filho àquela que cedeu o filho para outra, porque ela se condoeu nas suas entranhas pelo filho. Esta é a mãe verdadeira. Então, ela preferia dar o filho do que vê-lo morto. Então, a Bíblia disse que todo o povo de Israel, quando ouviu o juízo de Salomão, temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, é possível a gente ter um pouco da sabedoria de Deus, mas qual é a condição? É a humildade, é o reconhecimento que Jesus é o Senhor, que ele morreu no nosso lugar. É aceitá-lo para iniciar aquela caminhada de conhecer a Jesus, porque a gente só vai confiar em quem a gente conhece. E se a gente não conhece, como é que a gente vai confiar? Então, é uma caminhada que dura a vida inteira. Então, é possível, né, através desse exemplo aqui, que está escrito, a própria Bíblia fala, né, que o povo de Israel, quando ouviu o juízo de Salomão, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus. Para fazer o quê? Para fazer justiça. Então, não é a sabedoria para fazer maldade, não é a sabedoria para se enriquecer e soberbecer e humilhar as pessoas. É a sabedoria para fazer justiça. Então, é isso que Deus quer e é isso que é possível através do Espírito Santo de Deus. Porque quem é o Espírito Santo de Deus? É a parte de Deus que opera na terra hoje. Jesus veio, viveu aquele tempo, morreu, ressuscitou. Quando subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo. E ele está conosco até que Jesus volte. Sabemos que está próximo, mas ele ainda não voltou. Nós ansiamos pela volta dele. Mas, enquanto é isso, vamos praticar o que a Bíblia diz que devemos praticar. Então, daí a gente conclui que, sendo Jesus a justiça de Deus, pregando e vivendo Jesus, estaremos praticando a justiça de Deus. Pregar Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Voltando a dizer ao que já foi dito acima, em 1 Coríntios 1, 21, que eu já li, mas vou repetir, porque Paulo fala: olha, eu sempre repito as coisas porque é importante para vocês ouvir e ouvir de novo. E hoje a ciência sabe disso, que a gente precisa de se expor um conteúdo muitas vezes para aquele conteúdo fixar em nós. Então, eu vou usar esse princípio e vou repetir de novo.
visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Por quê? Porque não reconheceu Jesus como filho de Deus e mandou matar. Mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então não tenha medo de te chamarem de louco, sabe? O mundo pode achar ruim, mas você sabe em quem você crê, você sabe quem é Jesus para você. Então você não precisa de se importar com, né, as chacotas dos outros, porque Deus se manifestou, ele aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, eu pergunto para cada um de vocês que me ouvem, e vocês vão seguir o exemplo de Paulo? Vão entrar pelo caminho da loucura da pregação? Penso que Paulo usou essa palavra loucura para dizer sobre os caminhos de Deus serem insondáveis e inescrutáveis, né? Então, ele está falando, e Isaías também fala, os teus pensamentos são mais altos que os meus. Quem somos nós para querer falar, não, Deus é uma criatura da imaginação humana? Muitos, né, afastam-se de Jesus e afastam os outros porque falam, não, Deus é apenas uma invenção humana. Mas não é. A palavra está aí, né? Há tantos milhares de anos. Se você pensar, Jesus nasceu lá em Belém da Judéia, uma cidadezinha, num país pequeno, e hoje, mais de 2000 anos, o mundo ainda ouve falar, o mundo ainda corre para Jesus. Eu sou uma testemunha que eu corri para Jesus. Não corri tão cedo, né? Eu já tinha 26 anos, mas desde que eu encontrei Jesus, nunca mais eu larguei, porque não tem outro caminho melhor no mundo, né? Então, se você ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador, como Deus pessoal, você pode aplicar o que está escrito em Romanos 10, 8-10, que eu vou ler aqui para vocês. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você pode se achegar aí no silêncio do seu quarto e pode transformar estas palavras numa oração sincera, singela. Você pode falar, Senhor, eu quero te conhecer. É assim mesmo como está escrito na Bíblia? Então eu vou crer no meu coração e eu vou confessar com minha boca para dar testemunho público de que eu decidi te seguir, decidi te conhecer. Então, essa oração está na sua boca, no seu coração, está perto de ti. Não adie mais, não demore mais a fazer essa opção, porque é bênção para você, é sabedoria, é poder de Deus. Como ele falou, a loucura da pregação, mas é uma loucura santa, é algo maravilhoso, é algo tremendo, que te ajuda, né, a livrar das aflições do mundo, porque no mundo tereis aflições. Ele não promete você estar livre, mas ele estará contigo até a consumação dos séculos. E você aprender com ele, você sentir o amor de Deus. Tem um versículo que fala, ainda que a sua mãe possa te abandonar, Jesus jamais vai te abandonar. Então, se você está se sentindo só, saiba que ele está de braços abertos para te acolher, de ouvidos atentos para te ouvir. E não deixe para depois. Chame Jesus para morar no seu coração. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, eu, se fosse você, faria isso. Contudo, o Senhor nos deu livre-arbítrio. Ele não força ninguém, ele não obriga ninguém. Ele não é como inimigo das nossas almas, que pratica todo tipo de mentira. Ele não, ele convida.
Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Mas se você não abrir, se você não quiser, se você não der esse voto de confiança, ele não vai te forçar. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele não força a barra. Então, aproveite essa oportunidade e chame Jesus para morar no seu coração. E se você já conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador e quer se aprofundar na palavra de Deus, quer conhecer a Jesus, eu te convido a fazer um estudo bíblico de descobrimento. Que estudo bíblico de descobrimento é esse? Eu fiz um curso no Movimento Perspectivas. É um curso maravilhoso que te apresenta Jesus ao redor do mundo de uma forma tão tremenda, tão extraordinária, que ele se volta para a gente poder descobrir que é para o louvor da sua glória, que ele quer que todos os povos o adorem. Então, é um curso que foca naquele que não conhece Jesus ainda, que não teve oportunidade. Então, é um tipo específico de estudo que eu achei maravilhoso. Então, eu te convido a fazer esse estudo comigo. Escreva para o meu e-mail, carminha47@gmail.com, e vamos combinar um dia e uma hora de como fazer. Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E aproveite essa oportunidade, porque ele tem um flash de sabedoria dele para compartilhar com você. E você, ele nunca, jamais te abandonará, estará com você para sempre. Então, em nome de Jesus, tenha mesmo uma ótima semana. E agora, voltando, né? Vai lá, assina o canal, compartilhe essa palavra, clique no sininho para você saber de outras mensagens. Quem sabe pode servir para alguém. Então, Deus abençoe você e sua família, no nome santo de Jesus. Amém.